Bom dia, pessoal. Que Deus esteja abençoando todo mundo aí, que Deus esteja nos fortalecendo, abrindo nossa mente nesse dia. E nós estamos aqui novamente, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós vamos falar hoje sobre oração. Então eu vou abrir o slide aqui para vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar o slide aí. E nós vamos começar. Está aparecendo para vocês aí o slide? Tá sim. Tá. Na aula passada aí nós falamos sobre a oferta, terminamos a oferta, tá? Então eu vou dar um breve resumo aqui sobre a oferta. Então vamos lá. Deus revelou o seu propósito, a sua vontade para o homem. Então foi através da tua igreja. Ele mandou Jesus Cristo. E Jesus acabou revelando aí toda a vontade que Deus tem, né? Ainda continua tendo para toda a humanidade. Então nós vimos que ele primeiramente acabou escolhendo aí um povo, formou o seu povo, a sua nação, e ele deixou uma bênção, né? Então a promessa que através dessa nação ele estaria abençoando todas as nações. Então através de um descendente de Abraão, que seria Jesus Cristo, ele estaria abençoando aí todas as nações. Deixa eu só abrir um pouco o slide aqui, vocês conseguem acompanhar comigo. Nossa, tem algum áudio que tá, não sei se é o seu, Carlos, que tá meio que subiando, sabe? O meu também. Deixa eu ver. E agora, como que tá? Agora melhorou. Então aí, Paulo orientou as igrejas, as congregações, a maneira correta de estar participando da ceia, participando da oferta. Tá? Então nós vimos que as escrituras deixam bem claro para nós que devemos estar participando todo o primeiro dia da semana, tanto da oferta como da ceia, e lembrando do amor de Cristo, do amor de Deus para todos nós. Então, para que servia as ofertas? Tá? As ofertas serviam para estar ajudando os necessitados, para estar ajudando na pregação do evangelho, para estar aí suprindo aí, cobrindo as despesas. Então nós vimos aí que o Novo Testamento nos ensina sobre a oferta e não ensina para nós sobre o dízimo. Aí quando se fala em dízimo, o correto é levarem alimentos ou animais, aquilo que cada tribo estava produzindo. E nós vimos que essa lei ela foi dada para quem? Para o povo de Israel. Nós hoje somos cristãos, vivemos na era do cristianismo, após Cristo. Então, sendo cristão, devemos sim considerar o Velho Testamento? Sim. Né? Por quê? Porque o Velho Testamento seria como se fosse o meu dia de ontem. Eu tive uma história no dia de ontem, ou o ano passado. Então, eu posso muito bem pegar aquilo que eu fiz no ano passado e deu errado e não fazer esse ano, não cometer mais. Posso estar fazendo isso. E se eu fazer algo que eu fiz no ano passado que deu errado, com certeza possa ser que dá errado esse ano de novo. Então, serve para quê? Para mim estar mudando a direção da minha vida, da minha caminhada. Tá? Então, nós vemos no Novo Testamento, nós vemos na era cristã. Então, nós, como os cristãos, devemos estar seguindo aí as doutrinas de Cristo. Tá? Então, vamos lá. E Paulo orienta as igrejas na maneira correta de estar ofertando. Ofertando de coração, ofertar com amor, com alegria, reconhecendo todas as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, um trabalho, um ganho para poder nos sustentar, e assim também a gente poder estar ajudando aí outros. E também estar ofertando, dando a nossa oferta ou contribuição. Então, os ensinamentos na nova aliança, ou melhor, no Novo Testamento, é referente à oferta de coração com alegria, com amor, porque realmente é isso que agrada a Deus. Agora, quando eu dou algo por obrigação ou por troca, aí é melhor nem dar, porque aí não estarei agradando a Deus. Então, Deus, ele se agrada quando nós nos doamos primeiramente a nós, né? Depois das nossas dádivas,
de livre e espontânea vontade. Tá? Então vamos falar sobre a oração. Abre comigo lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Quem gostaria de ler para nós? Mateus 6:9. Isso. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao filho pedir pão? Isso. Então vamos lá. Na verdade, você acabou lendo errado aí. Tá? É Mateus 6, 9. Qual que você leu? Gente, mas 6:9. Você acredita? Mateus 6, 9? É. Está falando da oração. Quando os apóstolos estão reunidos com Jesus e ele pede para que Jesus esteja ensinando eles a como orar corretamente. Lá começa assim, portanto, vós orareis assim. Mateus 6, 9. Não é assim que está? Pai nosso que está no céu é a oração do Pai Nosso. É. Isso. Portanto, Pai nosso que está no céu, e todos reconheçam que é o teu nome é santo. Isso, então vamos lá. Primeiramente, quando nós começamos a nossa oração, nós devemos estar glorificando a Deus, reconhecendo a Deus, colocando Ele acima de todas as coisas, certo? Então, Deus sendo superior e nós levando a nossa oração perante a Deus. Eu acho que deu um problema aqui nos slides, não sei como que está passando, aparecendo aí para vocês. Lição 11. Tá aparecendo a oração, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá assim, né? Então tá acompanhando. Tá ótimo. Só para mim saber aqui. Então vamos lá. Abre comigo lá em 1 João capítulo 5, o versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Quem gostaria de ler para nós aí? Vamos ver se eu vou ler certo agora. Nós temos a 14. coragem quando estamos na presença. Isso, 1 João 5, 14. Posso ler? Pode ler. Nós temos coragem quando estamos na presença de Deus, pelo seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Isso, é que a sua versão é a versão atual, né? Linguagem de hoje. Mas é isso aí mesmo, né? E essa confiança que temos para com Ele. Então, quando nós começamos a nossa oração exaltando a Deus em primeiro lugar, né? Temos comunhão com Ele, confiança de que Ele estará nos atendendo. Então, essa confiança. Então, pedir a Deus segundo a vontade dEle. Então, olha, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós temos muito costume de pedir de acordo com a nossa vontade. Sempre queremos de acordo com a nossa vontade. Nós fazemos planos e colocamos sempre a nossa vontade acima de tudo. Mas na oração, nós temos que enfatizar o quê? Primeiramente, a vontade de Deus. Aí depois Deus vai estar nos abençoando com a nossa vontade, se Ele realmente perceber que aquilo que nós pedimos vai ser bom para nós. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, não devemos nos ficar tristes ou nos desanimar quando nós pedimos alguma coisa e não acontece. É porque Deus reconheceu que aquilo lá não vai ser bom para nós. E muitas vezes nós não entendemos esse propósito. Então, devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. Tá? Volta lá no livro de João.
lá no Evangelho de João, capítulo 15. Lê para nós o versículo 16. João 15, 16. Eu vou ler, tá? Não Pode me ler. escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso, então vamos lá. O que Jesus está falando? Que ele escolheu, aqui ele está falando com os apóstolos, ele está ensinando, mas todo cristão, toda pessoa que se torna cristão, de livre, espontânea vontade, Deus acabou escolhendo essa pessoa, né? E Deus vai estar capacitando cada um de nós, se nós permanecermos firmes nesta caminhada. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Aqui é para o cristão. Então, quando o cristão realmente se tornou cristão e ele está permanecendo firme nesta caminhada com Cristo, então, se ele fazer algum pedido e colocar o nome de Jesus Cristo, Jesus vai estar atendendo de acordo com a vontade do Pai. Então, Deus vai estar atendendo de acordo com a vontade do Pai. Então, ele diz assim, no versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, tá? Olhando todo o contexto dessa passagem aqui, ele está falando diretamente com os apóstolos, porque Jesus escolheu 12, e desses 12 ele a capacitou para estar aí dando continuidade ao seu trabalho. Então ele deixou bem claro, então se pedir, pede em meu nome, tá? E esse ensinamento que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, ele passou para a igreja. Então eles passaram para a igreja para que a igreja pudesse estar orando dessa maneira. Então nós hoje que somos a igreja, pertencemos à igreja do Senhor, então ele pede que em todas as nossas orações, primeiramente devemos agradecer, colocando Deus em primeiro lugar, pedir de acordo com a vontade dele, que ele esteja nos fortalecendo, né? Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus nos dá essa orientação aí, da maneira correta de a gente estarmos aí realizando as nossas orações. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Lê para nós o versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 17. Olha, Pode ler. orai sem cessar. Isso, tá? Então todo cristão deve estar vivendo uma vida em oração. Tá? E a própria palavra nos diz que nós não sabemos orar como devemos orar. Nós fazemos as nossas orações, o Espírito Santo pega essa oração em nós, então ele dá uma lapidada e leva Ai, meu Deus, não consegui ativar o áudio, agora eu consegui. e leva de acordo com a vontade de Deus. Então, Consegui manter mais. a instrução dada sobre a oração, né, de acordo com os ensinos bíblicos, e quando nós falamos do ensino bíblico, de acordo com a Bíblia, nós falamos de acordo com a palavra de Deus, é muito importante isso, tá? Porque quando nós voltarmos lá no Antigo Testamento, quando nós voltarmos lá nos patriarcas, tá? Então, vocês estão me ouvindo? Não desliguei. Então, quando nós voltamos nos patriarcas e nos sacerdotes, o que acontece? Eles chegavam e falavam assim que a palavra do Senhor, conforme o Senhor me diz, o Senhor me diz isso,
o Senhor me falou isso, o Senhor pediu para que eu falasse isso, tá? O Senhor me apareceu em sonho e pediu para que eu transmitisse a mensagem. Hoje, a palavra de Deus, hoje são as Escrituras. Então, quando falamos da Bíblia, então falamos que ela é a palavra de Deus. E ela deixou bem claro, ela deixou bem evidente que ela é realmente a palavra de Deus. Abre comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o versículo 26. Quem gostaria de ler para nós, leia. Ai, consegui. Eu estava muda. 8:26. Vou ler. Isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso. Então, olha só, nós não sabemos fazer nossa oração. Porque muitas vezes nós oramos de acordo com a nossa vontade, querendo satisfazer nossos próprios desejos, né? E deixamos aí a vontade e o propósito de Deus de lado. E nas nossas orações, o Espírito, o que ele faz? Ele vai estar trabalhando, ele pega a nossa oração, ele faz uma lapidada e leva ao Pai de acordo com a vontade dele. Então, nós não sabemos orar realmente de acordo da maneira correta como Deus espera que a nossa oração seja. Por que que Deus ouve a nossa oração? Porque há um trabalho do Espírito Santo perante a nossa oração. E lá em 1 Tessalonicenses 5:17, ela está falando orar sem cessar. Devemos viver em uma dependência completa de Deus em tudo. Então nós devemos estar sempre orando a Deus. Tá, volta comigo lá no capítulo 4 do livro de Atos. Atos capítulo 4, o versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós. Eu achei. Então pode ler. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isso. Tá. Se a gente for olhar aqui o contexto aqui, os apóstolos estavam reunidos e eles fazem uma oração tremenda ali, tá? E quando eles terminaram a oração, o local onde eles estavam tremeu, de tão forte foi essa oração. Mas durante a oração, olha o que ele pede aí, né? Para que Deus esteja olhando para eles, independente das ameaças que estavam sofrendo ali, né? E eles pediram o quê? Na minha versão fala intrepidez, a outras fala capacidade, e assim vai. Então, eles estão pedindo que a capacidade de estar anunciando a palavra, independente das circunstâncias que estavam passando, independente da situação que estavam vivendo ali. Quando nós chegamos aqui no capítulo 4, eles começaram a ser perseguidos. Os cristãos do primeiro século começaram a ser perseguidos por causa da palavra. E mesmo diante dessa situação, o que eles pedem na oração? De que Deus esteja capacitando a cada um deles, ou a cada um de nós, para que nós possamos ter a capacidade ou a intrepidez de anunciar a palavra. Então, qual que é a vontade de Deus? É que nós continuamos, independente da situação, anunciando a palavra e vivendo, buscando de acordo com a vontade de Deus. Então aqui, são exemplos de oração. Vamos dar continuidade aí. Quais são as posições corretas de estarmos orando? Ou se tem alguma posição correta ou não? Então vamos lá. Podemos orar, tá? Tanto se estivermos de joelhos, sentados ou em pé. Agora, deitado já é meio preguiçoso, né? Se a gente estiver deitado e fazer a nossa oração deitado, já é bem mais cômodo. Mas vamos lá, quais são as posições? Primeiro, de joelho. Abre lá no capítulo 20.
do livro de Atos. Atos 20, o versículo 36. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós. Atos 20, 36. E havendo isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Isso, eu estou vendo que o slide não está passando para vocês, né? De vez em quando eu entro aqui no celular e eu vejo. Não Você está. Tá tá parado ainda. parado. Tá parado, né? Uhum. Tá, mas vamos assim. Nós vamos continuando aqui, tá? Atos 20 e 36. Aí lê para nós também, capítulo 21 de Atos, o versículo 5. Atos, capítulo 21, versículo 5. Pode ler. Havendo passado ali aqueles dias, e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Postos de joelho na praia, oramos. Isso. Tá? Então, de joelhos, certo? O capítulo 20, 36 fala: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Tá? Então, de joelhos. Versículo 5 do capítulo 21 também. Eles estavam reunidos, saíram, foram de viagem, todos juntos, né? E ajoelhados na praia, eles estavam na praia, ajoelharam-se e fizeram oração. Então, de joelhos. Volta comigo no capítulo 7 do livro de Atos aí. Atos capítulo 7, versículo 60. Atos 7, versículo 60. Quem achou e gostaria de ler, pode E, ler para nós. e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes pecado. E tendo dito isso, aconteceu. Isso. Então, o que ele está dizendo aí? Eles se colocaram-se de joelhos e clamou em alta voz a Deus. Né? Nós estamos vendo aqui uma oração de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro cristão aqui que morreu por causa do Evangelho. Ele, diante daquela situação, estava sendo apedrejado ali, as pessoas acusando ele de algo por ele estar anunciando a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho, né? Então, foi perseguido, foi preso, e ali ele estava praticamente no seu último momento ali de vida. E ele colocando-se de joelho, acabou se ajoelhando e pedindo que Deus perdoasse aqueles que estavam aí com aquela intenção, apedrejando ele. Então, de joelhos. Abre comigo no capítulo 9 do livro de Atos aí, o versículo 40. Atos capítulo 9, versículo 40. Lê para nós aí. Atos 9, versículo 40. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Isso. Então Pedro pediu para que todos saíssem e eles, ajoelhando-se, fez a oração. Então, ajoelhando-se, acabou orando aí. O slide vocês estão parados, né?
Tá, outra maneira de nós estarmos orando também para Deus, tá? Abre comigo lá em livro de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Quem achou e gostaria de ler para nós? Vou ler. Vou ler. Mateus 26, o Antônio acabou de entrar. 39. Isso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso. A gente está vendo a oração de Jesus Cristo aqui, né? Qual foi a maneira que ele orou? Ele se prostrou, colocou seu rosto em terra, então ele abaixou, se prostrou, colocando o rosto assim em terra, e ali ele fez a oração. E olha como que ele termina a oração, né? Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, sempre a vontade de Deus. A vontade de Jesus Cristo ali era não ir até o final, quer dizer, não ser entregue, não se entregar para os seus perseguidores, né? Porque Jesus sabia que ele iria ser condenado, iria ser crucificado e iria morrer. Porém, ele sabia que seria ressuscitado, iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele faz uma oração que seja feita de acordo com a vontade de Deus, e não com a vontade dele, com a vontade da carne. Eu acho que os slides aí acabou parando, né? Os slides acabou travando. Abre comigo o livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 13. 18, versículo 13. Quem achou e gostaria de ler? Vou ler. Pode ler para nós. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isso. Então a gente vê aí duas pessoas em oração. Se a gente for ver todo o contexto aí dessa leitura, a gente vê que dois estão orando, um até se compara com o outro. Então, de maneira alguma, devemos nos comparar com a outra pessoa, né? E o outro, como humilde, ele estava de joelho aí, orando, né? Agradecendo a Deus e pedindo para que Deus esteja fortalecendo ele. Então, ele não estava de joelho, ele estava em pé, tá? Então, a outra maneira, devemos estar orando de joelhos, ou o rosto em terra, ou em pé. Deixa eu só achar aqui que eu acabei saindo da minha página aqui, porque... Então, olha só, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Então, ele reconhecendo o estado dele de pecador, né, agradecendo a Deus, e como que ele estava em pé. Se você terminar a leitura aí, você vai ver que ele saiu mais justificado, ele saiu com o coração leve perante aí a Deus. Por quê? Porque ele realmente fez uma oração aí, realmente de acordo com a vontade de Deus. Então ele acabou saindo mais justificado. Nós vemos aí quem está fazendo essa observação é Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, que está fazendo aí essa observação, né, e fazendo essa comparação das duas orações.
Uma oração feita com propósito, com amor, com fé, e a outra oração aí feita a pessoa se engrandecendo a si mesmo. Tá? Deu um problema no slide aqui, eu acabei reabrindo ele novamente. Então, enquanto isso eu vou continuando, tá bom? A oração ela deve ser oferecida de que maneira? Abre comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o versículo 12 até o 14. Mateus, versículo 6, 12 até o 14. Quem achou aí, gostaria de ler para nós? Fique à vontade. Achei, vou ler. Pode ler. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se Amém. perdoarem as ofensas... Até o 14, né? Isso, pode ler. Tá errado? Não, pode continuar. Pois, então tá. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Isso. Então, quando estamos orando, devemos orar com o coração, com o espírito de perdoador. Devemos ter a capacidade de perdoar, principalmente aqueles que nos ofenderam. Então, se eu não tenho capacidade de perdoar alguém, então Deus com certeza não irá nos perdoar. Então devemos, primeiramente, nós aprendermos a perdoar alguém para pedir perdão para Deus. Tá? Então, devemos estar fazendo oração com o espírito aí perdoador. Então, se eu estou pedindo para que Deus esteja me perdoando, eu devo aprender a perdoar alguém aí, principalmente aquele que me fez algo aí de errado. Tá? Como que deve ser oferecida a oração? Abre comigo lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós, tá bom? Tiago 1,6, né? Isso. Porém, peça com fé e não duvide de jeito nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Isso. A comparação que ele faz aí com a onda do mar, né? A onda vai e vem, é levada de um lado para o outro. Então, devemos estar fazendo oração com fé. Devemos estar fazendo oração esperando que realmente Deus vai atender a nossa oração. Porque se eu fazer uma oração com dúvidas, com certeza ela não será atendida. Então, devemos estar o quê? Orando com fé. Pedindo o quê? Sabedoria para Deus. Então peça, porém, com fé, acreditando e não duvidando de nada. Então, porque a dúvida, uma oração com dúvidas, ela não acontecerá, não terá resultado. Tá? Ou eu tenho fé em Deus, ou eu não tenho fé. Devemos estar orando com fé, com o coração também quebrantado. Abre comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo 22. Hebreus 10, 22. Quem achou e gostaria de ler para nós, fique à vontade. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme.
com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Isso. Então, devemos estar com o coração quebrantado. O que significa isso? Purificado, coração livre, coração limpo, coração puro, né? Com nenhum tipo de rancor dentro do nosso coração. Então, essa é a maneira que nós devemos estar orando. Então, quando estivermos orando, devemos estar nos desligando de todas as coisas externas e focar somente entre eu e Deus. Somente entre eu e Deus. Mas, infelizmente, quando nós estamos orando, aí eu falo isso porque isso acontece comigo também, sempre alguma coisa acaba atrapalhando aí, tirando a nossa atenção. E aí nós acaba desviando aí o propósito da verdadeira oração. Então, com o coração quebrantado. Abre comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Lê para nós o versículo 8. Quem achou e gostaria de ler para nós? Fique à vontade. Primeiro Timóteo. Quero. Pode ler. Timóteo 2:8. Isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Isso, sem ira, sem contendas, com o coração em santidade. Então devemos estar totalmente santificados na presença do Senhor. Então, quando orarmos, devemos estar santificando o nosso coração, todo o nosso ser a Deus. Então, é uma ligação direta com Deus, com santidade. Está aparecendo aí o slide agora para vocês? Não, o meu tá preto. Então, acho que logo deve estar atualizando aí. Tá. Vamos continuar. Então, a oração, ela deve ser oferecida com um propósito, de acordo com a vontade de Deus. Devemos estar totalmente ligados entre eu e Deus na hora da oração. Tá? Então, por isso que o ideal que Jesus deixa bem claro que quando você for orar, entra no teu quarto, né, você e Deus, e faz a sua oração. Então, dessa maneira, você vai estar totalmente sintonizado com Deus. Aí o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida, na oração, e levando até Deus com um propósito, tá? Com um propósito de acordo com a vontade de Deus. Então, quando devemos estar orando, devemos estar aí realmente sintonizado diretamente com Deus. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a pregação, tá? A pregação da palavra de Deus. Nós falamos sobre a oração, tá? Que faz parte da adoração com Deus, para Deus. Então, devemos estar adorando a Deus. E parece que o slide não está aparecendo aí para vocês, né? Não era para ter acontecido. Não está, Carlos. Ele está meio travado. Mas vamos lá. Enquanto ele vai atualizando aqui, eu vou continuando a nossa aula, tá bom? Para a gente não atrasar. Aí nós vamos ficar focado mesmo nas leituras. Então vamos lá. A pregação da palavra de Deus. Como que ela deve ser feita? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, o versículo 7. Atos 20, versículo 7. Quem gostaria de ler, pode ler para nós. Vou ler. Pode ler. Pode ler. Pode ler? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos,
para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso. Então vamos lá. Eles estavam reunidos ali no primeiro dia da semana, tá? E Paulo aí, ele fez uma pregação. O apóstolo Paulo fez uma pregação. E onde que ele estava? Ele estava em Troade. Então ele estava em Troade fazendo a pregação. Quando? Aí nesse primeiro dia da semana. E ele continuou aí até a meia-noite, seria o nosso horário de hoje, para depois ele seguir a sua viagem. Então, pregação da palavra feita pelo apóstolo Paulo lá na cidade de Troade. Abre comigo 1 Coríntios. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Do versículo 34 e o 35. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e o 35. Pode ler. Posso ler? Pode ler. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender, mas até o 35, né? Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vamos lá. Paulo está dando instruções aqui. Se a gente for ler alguns versículos anteriores aí, tá? Ele está falando aí do tumulto na hora do culto, na hora da pregação. Então ele começa lá no versículo 26 assim, acompanha comigo, ó. Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, todos devem sair de um culto, né, ou vamos falar de uma assembleia aí, assim, todos devem sair dali aprendendo o que ouviu. Então, entendendo o que ouviu, compreendendo tudo o que ouviu. Então, cada um fala de uma só vez, cada um primeiro. Então, um após o outro. Então, se você tem alguma palavra para falar e você tem essa abertura, essa oportunidade, então você espera o outro terminar. Se der a oportunidade de você falar na sua vez, você vai lá e fala. Se você fala em línguas, é um ótimo dom. Porém, se tiver algum intérprete, alguém para estar interpretando aquelas palavras que você está falando, você continua falando e essa pessoa vai estar interpretando para que todos possam ouvir e entender. Se não tiver intérprete, então é melhor ficar calado, de acordo com as instruções dadas aí. E assim ele segue as instruções, ele vai falando, né? Ele está falando dos profetas. O profeta é aquele que recebe a mensagem e leva a mensagem. Não é profetizar o futuro, é falar o que a palavra de Deus está falando, o que Deus está passando. Então, deve ser dito algo assim com todo o entendimento, com toda a clareza, para que todos possam sair dali entendendo, então, crescido espiritualmente. E ele continua aí, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, é um
por vez, tá? De maneira alguma falando todo mundo ao mesmo tempo, porque o que acontece? Aí ninguém consegue entender nada, sai dali sem entender nada, porque todo mundo falou ao mesmo tempo, você não sabe se você ouviu a pessoa A, você não consegue ouvir a pessoa B, nem a pessoa C, porque estão todos falando ao mesmo tempo. Então você não consegue prestar atenção em um. Fica aquela confusão. Então o que ele está falando? Fale um de cada vez. Aí ele entra aqui sobre a questão das mulheres. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Tá? Por quê? Nós vimos que quem dava as pregações eram os homens, o apóstolo Paulo, isso na igreja do primeiro século. Mas aí vocês falam, mas nós vemos que teve mulheres que saíram ensinando. Aqui está falando em relação ao culto, em relação à igreja, dentro da igreja, naquela reunião, naquela assembleia que eles estavam reunidos. Tá? Em relação a ensinar ou falar a mensagem, a palavra de Deus aí, que as mulheres estavam pregando, era externamente. Né? Na rua, a mulher pode estar falando na rua, pode, para outras pessoas que querem ouvir, ela pode estar falando. É o papel de todo cristão, deve estar falando. Mas na hora lá do culto, na hora da reunião, na hora da assembleia, quem deve conduzir tudo são os homens. Tá? E as mulheres, elas devem estar ouvindo. Mas vem cá, eu não sou casado, ou meu marido não vai na igreja junto comigo, como que ele vai me ensinar? Nesse caso, você deve estar procurando algum outro irmão, com uma esposa, com a irmã, e tirar toda a sua dúvida com aquele irmão que tem um pouco mais de conhecimento, certo? Com o irmão, com a irmã, de preferência com o irmão, com a esposa junto, para tirar aquela dúvida que você tem. Por quê? Porque o marido não vai estar, não está presente, o marido não é cristão, o marido não participa, o marido não congrega. Agora, se o marido congrega, aí sim, a mulher, quando chegar em casa, não entendi isso, não entendi aquele ponto, você pode me explicar? Aí é papel do marido estar explicando isso para a esposa. Tá? Então, por isso que na igreja existe vários membros. Então, um apoiando o outro. No caso das mulheres, aqui é a orientação dada pelo apóstolo Paulo, porque ele fala que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. E ele continua aí, ó. Porventura a palavra de Deus, versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e ordem. E ele dá as outras instruções. Esse capítulo 14, 1 Coríntios, ele fala sobre... ele dá uma grande explicação sobre falar em línguas. Tá? É importante, por quê? Volta comigo capítulo 14 aí. Acompanha comigo aí o versículo 5, tá? Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O que ele quer dizer aqui? Ele não está falando que aquele que está profetizando é maior, ou ele tem um grau a mais do que aquele que fala em língua. Não, ele está falando em termos de entendimento. Ele está falando assim, que quando alguém está profetizando, então, está anunciando a palavra do Senhor, né? Explicando a palavra do Senhor, explicando aquilo que Deus quer que todos ouvem. Então, ele está explicando a maneira que todos vão entender aquilo que ele está falando. Agora, se alguém estiver falando em língua e ninguém estiver entendendo nada, é melhor ele ficar calado. Agora, se tiver alguém que esteja interpretando, por quê? Porque o intérprete vai ouvir o que ele está falando naquela língua e vai estar interpretando, quer dizer, traduzindo para que todos possam entender o que está sendo dito. E Paulo continua, tá? No versículo 19 aí, ele fala assim, ó: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua.
Então, é muito mais edificante se você ir lá na frente e falar 5 palavras onde todos possam entender, compreender e sair dali entendendo, do que você falar 10.000 palavras e ninguém sair sem entender nada. Então, não é edificante. Tá? Então, o Espírito Santo capacita cada um com um dom. Então, se tem alguém lá que tem dom em falar em língua, vai ter alguém, ele vai capacitar alguém para interpretar isso e transmitir. Agora, se todos os ouvintes estiverem entendendo o que está sendo falado em outra língua, aí não precisa de intérprete. Por quê? Porque todos estão interpretando. Mas a palavra diz que o Espírito Santo capacita cada um com um dom. Então, nem todos vai ter o dom de falar em línguas e nem de interpretar. Tá? Então, Paulo enfatiza o quê? Que o ensinamento com entendimento é muito melhor, mais proveitoso do que falar em línguas onde nem todos acabam entendendo aí conhecimento. Tá tendo conhecimento aí do que está sendo dito no momento. Então, ele não está descartando falar em língua, mas sim com organização, em ordem. Lembra lá o versículo 40 do capítulo 14? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, para que todos possam ouvir e entender. Então, se saiu com dúvida perante uma assembleia, um culto, uma congregação ali, você deve estar tirando aquela dúvida com alguém. Isso é de muita importância. Por quê? Porque vai ajudar no seu crescimento espiritual. Mas vamos lá, nós não estamos falando em línguas, não. Nós não estamos falando assim sobre dom de línguas. Mas eu quero usar um exemplo aí. Não sei se vocês já viram, na própria televisão, quando tem algum congresso aí internacional, onde vários líderes de vários países estão reunidos, e cada um deles estão com fone de ouvido na orelha. E o preletor que está lá na frente, alguém que está lá na frente falando, ele está falando a sua própria língua mesmo. Então, ele fala na sua língua materna, na língua do país dele, e todos entendem o que ele está falando. Mas por quê? Porque aquele fone de ouvido que ele está ouvindo ali é um tradutor. Cada um vai estar ouvindo, quer dizer, eles conseguem programar esse aparelhinho para que cada um consiga ouvir o que está sendo dito lá na sua língua, para ele sair de lá entendendo o que foi dito naquela reunião, estão participando. Então, é isso daí. Tá? Abre comigo lá em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 até o 15. Posso ler? Pode ler. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Isso. A gente vê aqui Paulo dando instrução para Timóteo, e as escrituras aqui deixam bem claro que Timóteo, ele era um dos presbíteros em uma das igrejas do primeiro século. E ele dando a instrução de como Timóteo está conduzindo o culto lá naquele momento, o culto, ou a missa, ou a reunião, vamos falar em assembleia, né? Quando falamos em assembleia, quando todos os cristãos estão reunidos em um lugar com a intenção de adorar a Deus. Então, a palavra chama-se de assembleia. No mundo moderno, hoje, nós chamamos de culto, missa, ou reuniões, enfim. Mas vamos usar a palavra assembleia aí para a gente generalizar.
tá? Generalizar o quê? A reunião do cristão. O cristão quando estão reunidos em um lugar, certo? Então ele dá a instrução aí. Desculpa, gente, eu acordei meio gripado. Ontem estava meio gripado, tô com a garganta meio ruim. Mas vamos lá. Então ele começa aí lá no versículo 8, tá? Levantando mãos santas. Então devemos estar santificados quando estamos na presença do Senhor. Aqui ele está falando sobre o proceder tanto de homens como de mulheres perante ao culto, perante a assembleia. Então ele fala que todos os homens, ele começa assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Então todos os homens devem estar orando, tá, em todos os lugares, levantando suas mãos santas. Então deve estar em santidade, não deve estar com nenhum rancor no coração, sem ira, sem nenhum machucado no coração por causa de alguém. Então deve estar purificado de coração aí. Então deve estar em santidade perante ao Senhor. E enquanto as mulheres devem estar se vestindo traje decentemente. Ele fala assim, com bom senso. Então ele fala, não com ouro, com pérolas, para não ficar chamando a atenção. Então vamos lá, você está lá na congregação, você está lá na assembleia, aí de repente se você colocou lá uma roupa, alguma coisa assim, que acaba tirando a atenção de algum irmão. Então em vez do irmão estar prestando atenção, ouvindo, ali, está realmente em santidade com Deus naquele momento, ele está se desviando. Por quê? Porque aquela outra pessoa, ela se vestiu inadequado. Então, tanto aquela pessoa que desviou sua atenção, como aquela que causou o desvio, os dois vai estar aí, vai estar em pecado, vai estar transgredindo aí aquele momento santificado ao Senhor. Então, por quê? Porque se aquele momento nós estamos nos reunindo para cultuar o Senhor, então o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente deve estar em sintonia com Deus e não com as coisas ao nosso redor. Então, por isso que ele dá essas instruções, para que a mulher vai vestida decente, com traje decente, com modéstia e bom senso. E ele continua aí, que a mulher deve estar aprendendo em silêncio, com toda submissão. Por quê? Porque se Cristo é o cabeça da igreja, então, portanto, um homem está abaixo de Cristo, sendo a mulher abaixo do homem. Então, a mesma reverência que o homem tem com Cristo, a mulher deve ter com Cristo e com o marido. E o homem deve ter essa reverência com Cristo, respeitando a esposa. Então, ambos, tanto o homem como a mulher, têm o seu papel importante, um perante ao outro, diante do Senhor. Então, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E assim Adão caiu junto também. Então os dois, nós vemos que lá no livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos, quando a mulher e o homem caiu na tentação ali, os dois caíram em tentação. Mas os dois pagaram, tiveram consequência. Tanto o homem como a mulher, e também a serpente, porque acabou enganando. A serpente, porque acabou enganando. Então aquele que está ali conduzindo ou criando aquela situação, ele acaba sendo culpado. Ele acaba sendo culpado por aquela tal situação. Então, a mulher, ela não tinha autorização para fazer pregação nas reuniões de adoração. Mas lá no livro de Atos, fala que tinha as filhas, não lembro mais o nome do rapaz, não lembro. Eu sou muito ruim para guardar alguns nomes. Então, que elas estavam aí profetizando para as pessoas. Elas estavam, sim, falando daquilo que elas aprenderam sobre Cristo, anunciando para quem? Para seus vizinhos, seus colegas, onde elas estavam passando. Não estavam numa reunião fechada, numa assembleia, o culto a Deus, mas estava, sim, pregando a palavra de Jesus Cristo para aquelas pessoas ao redor, naquela cidade. Então, elas se tornaram cristãos, certo? E elas tiveram o desejo de anunciar, de passar para as pessoas aquela maravilha, aquelas bênçãos que ela recebeu. Elas estavam contentes por isso, então elas tinham o desejo
de anunciar para as outras pessoas o que aconteceu, falar sobre Jesus. Então, não é proibido que a mulher externamente faça esse trabalho, mas dentro lá da Assembleia é o papel do homem e não da mulher. Tá? Então, é o papel do homem. Se tiver uma mulher lá para falar lá na frente, na Assembleia, se tiver várias mulheres na Assembleia e um homem ali presente, é melhor o homem, ele deve sair, deixar, e as mulheres conduzem a sua reunião. Então, quando tem reunião das mulheres, quando tem reunião que está os dois juntos, é o homem que deve estar conduzindo. É o papel do homem, não é da mulher. Mas, professor, mas aí nós temos várias pastoras, várias. Ótimo, Deus está dando um dom. Porém, na hora da Assembleia, é o homem que tem que estar conduzindo. O homem não deve passar essa responsabilidade para a mulher. A mulher pode estar ensinando, sim. Quem? As outras mulheres, as crianças. E na rua? Pode falar? Pode. Na rua pode estar falando. Pode falar para o homem também. De repente você está no seu trabalho. Aí você é um cristão. Aí tem vários homens lá que não é. De repente você tem essa oportunidade de falar para algum deles. Você pode estar falando? Pode. Por quê? Porque você vai estar seguindo aí o mandamento que Deus tem dado. Anunciar o evangelho para quem? Para as outras pessoas. Você não está dentro de um culto, de uma assembleia ali, perante aos outros cristãos, aos outros irmãos, aonde o papel é do homem conduzir toda aquela reunião. E como que é feito a organização do culto de adoração na igreja? Como que era feito no primeiro século? Tá? Então, eram feitas várias orações. Então, tinha orações de agradecimentos e pedidos, tinha a comemoração da ceia do Senhor, nessa mesma assembleia, e a ceia, lembrando que a lembrança, lembrando da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Na hora da ceia, estamos lembrando do amor de Deus através do teu Filho por nós. Tá? Também podemos estar usando vários cânticos, e nós não vimos aí no Novo Testamento nenhum versículo falando do uso de instrumentos. Tá? Então, podemos fazer o culto aí sem uso de instrumentos musicais de coração, com alegria, de dentro para fora. Devemos também estar aí fazendo nossas contribuições, que são nossas ofertas voluntárias, tá? Porque quando fala em dízimo, dízimo é uma obrigação. Então, o dízimo é 10%. Então, eu devo estar ofertando? Devo sim. De que maneira? De acordo com o propósito do meu coração. Então, eu posso estar dando mais ou menos, é aquilo que o meu coração se propôs. E não esperando algo em troca. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9 fala que devemos estar contribuindo com alegria, com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus não ama aquele que dá por obrigação. Hoje, como nós vivemos na era cristã, Deus nos aceita quando tudo que nós fazemos para Ele seja de livre e espontânea vontade. Isso inclui a oferta, inclui a gente participar da ceia, inclui a gente participar dos cânticos, inclui a gente estar participando aí de toda essa assembleia aí. Então, tudo no mesmo dia, logo que a igreja está se reunida para louvar a Deus, então já faz tudo ao mesmo tempo. Tá? E quando a instrução ali, bíblica, é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana devemos estar nos reunindo para estar partindo a ceia. Então é todo domingo de estar comemorando a ceia. E durante a semana podemos estar fazendo aí uma assembleia, uma reunião? Pode, mas a instrução sobre a ceia é o primeiro dia da semana. Tá? E a pregação da palavra. Então a organização do culto de adoração, ela deve conter tudo isso daí. Várias orações, vários cânticos, comemoração da ceia do Senhor, que é a lembrança de Jesus, né? A contribuição, devemos estar participando, e também ouvindo aí a pregação da palavra. Deve ter um irmão capacitado, aí, inspirado pelo Espírito Santo, para estar pregando a palavra, e deve ser homens, tá? De acordo com as instruções dadas. Mas nós estamos vivendo na modernidade. Eu estava assistindo um programa um dia, e tinha uns jovens
e eu lembro que o jovem estava falando que, em um dos assuntos deles, aí eles falaram que a Bíblia tinha que ser revista, porque ela já estava antiquada, já estava ultrapassada. Então, o que acontece? O mundo moderno, ela tem disso, que tudo que é antigo deve ser transformado ou deve ser revisto. Mas nós sabemos muito bem que a palavra, que as escrituras ou a Bíblia, ela se renova diariamente. Ela automaticamente se renova. Por quê? Porque é a palavra viva de Deus. É a palavra do Senhor. Então hoje nós não falamos assim, igual os profetas falavam. Assim diz o Senhor, ou a palavra do Senhor veio a mim e eu estou transmitindo para vocês. A palavra ela já está dita, Deus já deixou ela preparada para nós. Deus já deixou desde quando ele tirou o povo lá da escravidão. E ele pediu para Moisés, deixa por escrito. Por quê? Para que o povo pudesse olhar, ler e lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Então deixa por escrito. Por isso nós temos hoje a palavra, a Bíblia já formada, e sabemos que ela foi inspirada, o próprio Deus inspirou homens para estar escrevendo, de acordo com a vontade dele. Agora me diz uma coisa, quer ver? Nós sabemos aí que o Velho Testamento, né, Moisés escreveu o livro de Gênesis, então o livro de Gênesis foi atribuído a Moisés. Quando Moisés escreveu, já tinha passado vários anos, foi muito depois do dilúvio. Mais de 1500 anos aí que Moisés escreveu. Como que ele iria lembrar por si próprio de quando Deus criou todas as coisas? Então vamos pegar lá o versículo 1 do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como que ele iria lembrar do versículo 1, do versículo 2, ou de todo o capítulo 1 e o capítulo 2 por si próprio? É Deus que inspirou ele e fez com que ele escrevesse da maneira que Deus pediu. Falou, foi dessa maneira que eu criei o mundo e todas as criaturas da terra. Então, Deus inspirando o homem para estar escrevendo. E por que Deus pediu para que Moisés escrevesse? Para que o povo tivesse escrito em mãos, para que eles lembrassem aí dos mandamentos dados por Deus. Isso serve para nós cristãos. Se nós temos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento em nossas mãos, foi porque é o propósito de Deus, para que nós possamos pegar essa palavra, ler, estudar e meditar dia e noite. Paulo dá essa instrução para nós. Nós devemos estar meditando nas Escrituras dia e noite. Jesus deu para nós essas instruções também, que devemos estar meditando dia e noite. Por quê? Porque ela serve para nos corrigir. Primeiro, ela é inspirada por Deus. Ela é útil, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, tá? Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de quem? De Deus. A fim do quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá? Então, as Escrituras servem para nos capacitar para fazer boas obras para Deus, de acordo com a vontade de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, tá? No versículo 16 e 17. Mas vamos lá, abre comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Lê para nós o versículo 11 e o 12. Faz parte da organização da igreja, tá? Aqui está falando de quem? Dos presbíteros ou dos homens, dos líderes que são capacitados aí para estar conduzindo toda essa assembleia. Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós. Vou ler. Pode ler. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso, tá? Quem que está aí capacitando a cada um? É Deus. O Espírito Santo vai capacitando cada um para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é o corpo de Cristo? São todos os membros. O corpo de Cristo com os membros interligados a Cristo. Tá? Então, o corpo de Cristo é a igreja. Então, vem aí. Qual foi o motivo do Senhor ter estabelecido essa liderança na igreja? Para que o corpo, para que toda a igreja possa ser edificado. Então, para que toda a igreja possa ser edificada. Então, para a edificação do corpo de Cristo. Tá aparecendo? Apareceu algum slide aí para vocês? Sim ou não? Apareceu. Sim. Apareceu, né? Sim. Então, ótimo. Tá aparecendo o quê? Presbíteros? A igreja do O meu primeiro ainda século escolhe seus líderes que eram chamados presbíteros. O meu a tela tá preta ainda. Tá preta ainda. Isso daí é a nossa internet que tá assim, viu? Meus meninos... Eu acho que é chuva. Então, mas ontem foi segundo isso. O meu menino estava assistindo uma aula lá e de repente o professor sumiu da sala. Aí os alunos começaram a falar: cadê o professor? O professor saiu, acho que deu problema na internet. E demorou mais ou menos quase 10 minutos. Aí depois ele conseguiu entrar e falou: nossa, minha internet está ruim. Então está sendo geral isso daí, está acontecendo aí. A demanda está muito grande, né? Não sei se vocês perceberam também, até nas ligações, quando nós estamos ligando para alguém ou recebendo ligação, está cortando, está caindo. A demanda está muito grande. Mas vamos lá, nós temos ainda aí 20 minutos, né, Elisete? Sim, 20 minutos, 30 minutos. Não, 20 minutos. Vai parar que hora que a menina falou? 10 para 10. Hora? Tá, Isso. então 20 minutos. Então vamos lá, abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 14. Como que era, nós vamos falar sobre os presbíteros, sobre a liderança da igreja, tá? Vamos falar assim, principalmente sobre os presbíteros agora. Como que era escolhido os presbíteros na igreja do primeiro século? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 14, o versículo 23. Atos, capítulo 14, versículo 23. Quem achou aí gostaria de ler, pode ler para nós. Vou ler de novo. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Isso. Então, o que nós estamos vendo aí, tá? Presbíteros, algumas versões falam anciãos, independente. Vamos lá. E promovendo-lhes em cada igreja, tá? Então, em cada igreja, a igreja de cada cidade, tinha que ter presbíteros. Então, a eleição de presbíteros está no plural. Então, não deve ter apenas um. Se é pastor ou se é presbítero, deve ser no mínimo 2. Por quê? Porque na falta de um tem o outro. Então, lembra quando Deus organizou o tabernáculo? Lá, quando tirou o povo do Egito, eles estavam perante o Monte Sinai. E ali Deus organizou toda a nação da maneira corretamente para estar entrando na terra. Então, o que Deus fez? Lembra? Deus colocou o tabernáculo no meio, o central, colocou 3 tribos de cada lado. 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 tribos no lado direito e 3 no lado esquerdo. E no tabernáculo ali dentro, ele colocou quem? Os levitas, para cuidarem do tabernáculo. E entre os levitas,
ele colocou o quê? Sacerdotes e um sumo sacerdote. Não foi dessa maneira? Deus organizou, né? Então, olha só, Deus não colocou apenas uma única pessoa como sacerdote, ele colocou sacerdotes, é no plural. Porque vai que, de repente, um fica doente, na falta de um tem o outro. Então, é no plural. Então, não deve ter apenas, tem um pastor. Não, tem que ter, no mínimo, 2 pastores, ou presbíteros. Tá, mas vamos lá. Continuando aí a nossa leitura. Então, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e depois oraram em jejuns. Então, fizeram oração. A gente vê aí a oração presente na vida de cada cristão do primeiro século. E nós hoje devemos estar agindo da mesma maneira, em oração a Deus constantemente. Abre comigo no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Quem achou aí, gostaria de ler para nós, pode ler. Eu vou ler aqui, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Tá? Aqui, a minha versão já fala bispos e diáconos. O que acontece? Presbíteros, bispos, diáconos ou anciãos, eles têm, não vou dizer função, tá? Porque na igreja do primeiro século não existia hierarquia, mas eles são iguais perante a Deus. Então, perante a igreja, não é nenhum, o presbítero não é maior que o bispo não é maior que o presbítero, o ancião não é maior nem menor, e assim por diante. Tá? Todos são iguais perante a Deus. Então, ele não faz distinção aqui de cargo. Tá? Aqui está falando de bispos. Tá? Vamos lá para o capítulo 4 de Efésios. Volta aí, capítulo 4. Lê para nós alguém o versículo 11. Quem gostaria de ler? Cadê os nossos leitores hoje? Só eu que leio, vou ler. Pode ler. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso. O que acontece aqui? Ele não está falando que... Ele não está falando aqui que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele não está falando que nenhum é maior do que o outro. Todos são iguais. Então não existe esse negócio de hierarquia dentro da igreja. No primeiro século não tinha nada disso. Lembra quando Jesus disse, se você quer ser o primeiro, então você tem que servir a todos. Então todos são importantes. A diferença é que o Espírito Santo vai capacitando cada um com um dom. Então um tem um dom de evangelizar, o outro tem um dom de cantar, o outro tem um dom de ir lá e limpar o prédio, o outro tem um dom de fazer visita, e assim por diante. Porém, todos são iguais, cada um com um dom, não é nenhum nem maior. Deus me deu o dom de ensinar, e aprender a ensinar. Eu não tenho um dom de cantar, né? Minhas visitas são muito poucas. Então, assim, ele vai capacitando a cada um com um dom de acordo com aquilo, e é o Espírito Santo que escolhe o dom e capacita cada um de acordo com aquilo que o Espírito Santo sabe que a pessoa vai desenvolver. Então, vamos lá. Nós temos 5 dedos em cada mão. Todos são iguais? Não são, mas todos são importantes. Todos são diferentes.
porém todos são importantes. Não é nenhum nem melhor do que ninguém. Tá, mas o dedo da minha mão vai ser um maior e outro menor do que o outro, né? Tá diferenciando em tamanho. Mas todos são importantes para a minha mão, para o funcionamento da minha mão. Isso é dentro da igreja. Ele não colocou nenhum nem maior nem maior. Não é porque eu tenho um pastor lá que ele é maior ou melhor do que eu, ou maior ou melhor do que o outro. Uma vez eu vi um pastor falando para mim, falou, meu irmão, você tem o dom aí de ensinar, de ensinar aí e de ter essa teologia. Então, a sua teologia bíblica. A minha teologia é teologia científica, que é a teologia de curas e milagres. E a minha teologia é maior do que a sua. Falei, você está errado. Porque Jesus deixou bem claro que todos nós somos iguais. Não existe nem maior nem menor. Se você se acha superior comigo, é melhor você rever a sua situação. Então, realmente, se você se achar melhor do que o outro, rever a sua situação. Rever a sua situação. Porque Jesus deixou bem claro que não existe maior nem menor no reino dele. Todos são iguais perante a Deus. Tá? E o mundo hoje nos ensina ao contrário. Você deve ser isso, você deve ser aquilo, principalmente dentro da igreja. Tá? Todos são importantes. Até aquele irmão que está sentado lá na última cadeira, no último banco lá da hora da assembleia, ele é importante, tão importante como aquele que está lá no púlpito. Porque de repente ele está lá sentado, ele está ouvindo, ele está aprendendo, mas ele vai sair de lá, ele vai comentar com algum vizinho, com algum colega de trabalho, né? Falou, lá onde eu congrego é assim, Deus faz isso na minha vida, Deus é maravilhoso. Ele acaba dando aí um pequeno testemunho que se torna grande de Jesus para a pessoa que está ao lado dele. Então, todos são importantes diante da presença de Deus. Então, presbíteros, bispos, pastores, é o mesmo homem, é a mesma função. Qual que é a função deles? Pastorear o rebanho de Deus. Pastorear o rebanho, todos. Então, o líder da igreja, ele deve cuidar dos seus membros. Ele deve cuidar, considerando todos iguais perante a Deus e perante a ele. Deus deu um dom para ele diferenciado dos demais. Só que cada um tem o seu dom. O Espírito Santo capacitou todo cristão para ter o seu dom. Então, na igreja do primeiro século, não havia nenhum tipo de hierarquia. Não havia. Por que nós hoje somos diferentes? Nós não deveríamos ser diferentes. E nós vimos que cada igreja escolhia aí os seus presbíteros. Tá? Então, nós vemos lá no Atos capítulo 14, 23, que era escolhido presbíteros em cada igreja, certo? Então, era no plural, não era no singular, né? E abre comigo lá no livro de Tito. Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 5. Quem achou e gostaria de ler para nós, fica à vontade. Tito Vou ler. 1, versículo 5. Qual versículo? 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Isso. Então ele está dando aqui a orientação para quem? Para o próprio Tito, quando chegasse lá em Creta, né? Ele organizasse a igreja lá da cidade. Então, de que maneira? De acordo com a organização das outras também. Então, ele tinha que estabelecer o que lá? Presbíteros, não era apenas um,
conforme te prescrevi. Então, o culto, a assembleia, ela deve ser organizada da maneira correta. Então, em cada cidade tinha, em cada igreja, era escolhido vários presbíteros. Então, constituísse vários presbíteros, está no plural. Está lá no capítulo 20 do livro de Atos, versículo 17, foi o que nós lemos. Paulo está falando com quem? Com os presbíteros de Efésios. Ele chamou os presbíteros de Efésio. Na verdade, lemos o versículo 7. Né? Abre comigo no capítulo 20 do livro de Atos. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto? Um minuto. Vou terminar esse slide aqui. Então, vamos lá. Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17. Eu vou ler lá. Vocês acompanham comigo, tá? Lá diz assim, ó. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, ali, Paulo estava em Mileto e pediu para que os presbíteros lá da cidade de Éfeso fossem até Mileto para eles fazerem essa reunião. Então, não era um que tinha na cidade de Éfeso. Eram mais. No mínimo 2. Tá? Filipenses capítulo 1, nós vimos lá que os bispos que vivem Filipos, da cidade de Filipos. Então, nós estamos vendo aqui que em cada igreja era constituído presbíteros no plural. Tá? Só para a gente finalizar aí, Atos capítulo 21. Acompanha comigo aí, Atos capítulo 21, o versículo 17 e o 18. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram ali. Então, Paulo se encontrou com quem? Com os presbíteros de Jerusalém, certo? E se reuniram ali com os outros presbíteros. No plural, não era no singular. Então, a igreja, ela deve ter, no mínimo, 2 líderes, porque na falta de um tem o outro, né? E eles devem ter algumas características também, que essas características nós vamos estar vendo na nossa próxima aula. Então, assim, eu encerro nossa aula de hoje. É de suma importância que vocês continuem a leitura da Bíblia, continuem estudando, tá? Porque ela é a base do cristão. Ela é o manual do cristão. Todo equipamento eletrônico, até um carro, quando você compra um carro novo, ele vem com um manual de instruções. E o manual do cristão é o quê? É a Bíblia. Então, nós terminamos a aula de hoje. Tá? Eu vou só aqui finalizar a gravação. E eu ainda vou ficar aqui alguns minutos para a gente estar conversando. Só para informação. Jaque, Fernanda, Gisele e Antônio estão aí? E eu. Eu tô aqui, viu? Você esqueceu de mim. A Fernanda aqui. O Carlos Jaque, presente. Fernanda. A Gisele? Eu estou. O Antônio tá? Sim. Pulei alguém? Eu. Quem? Você sempre pula eu. O Carlos veio, nem tinha percebido. Então tá. Semana passada vocês vieram alguém daí? Eu Que vi. veio